Olha só que impressionante isso que a gente está vendo aqui. Não é um vídeo criado por inteligência artificial, na verdade é meio que só que é um jogo. Tem alguém jogando, inclusive a gente consegue ver aqui no canto esquerdo as teclas que estão sendo apertadas. Mas foi um jogo criado por inteligência artificial, o prompt foi digitado e a inteligência artificial está gerando todos esses quadros instantaneamente, em tempo real. Então é isso que o Genie 3 da DeepMind, a divisão de inteligência artificial da Google, está fazendo. Ele está gerando um jogo em real time por inteligência artificial enquanto o usuário vai jogando. Então isso aqui está incrível, é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Já deixa seu like, se inscreve no canal caso não seja inscrito. Sem enrolar muito mais, vamos direto ao que interessa. Então aqui está o site de lançamento aqui do Genie 3. Vamos traduzir para português aqui para a gente dar uma olhada melhor. Então aqui ele tem diversos exemplos de tudo que pode ser criado. Na verdade, qualquer coisa pode ser criada. Basta digitar um prompt e você vai poder explorar aquele cenário de mundo aberto sendo criado por inteligência artificial instantaneamente, em real time. Então olha aqui, hoje estamos anunciando o Genie 3, um modelo de mundo de propósito geral que pode gerar uma diversidade sem precedentes de ambientes interativos. Já existia o Genie 2, só que o Genie 2 tinha algumas limitações, a gente vai ver a diferença aqui. Ele gera em tempo real 24 quadros por segundo a 720p, ou seja, um HD ali 24 quadros por segundo, que já é bem interessante para um jogo sendo gerado ali instantaneamente em tempo real, né? É impressionante. Então olha só, eles tinham o Game Engine, que gerava 320p, o Genie 2 gerava 360p, Veo, né, que é gerador de vídeo, que gera 720p até 4K, e o Genie 3, que é isso que a gente está vendo aqui, a 720p. É muito interessante. Ele pode ser usado num contexto geral, não necessariamente somente para a criação de jogos, tá? Então ele tem algumas outras utilidades, inclusive o pessoal fala de treinar, por exemplo, robôs em galpões virtuais. Então você gera o cenário para treinar o robô ali dentro de um ambiente virtual. É bem interessante isso. O Game Engine era específico para jogos. O Genie 2, limitado a teclado e ações de mouse. O Veo, como a gente conhece, é só um vídeo, não é interativo, né? E aqui o Genie 3 você tem uma navegação completa com eventos ali no cenário que são criados via prompts. A diferença para o Genie 2 é o seguinte, você conseguia fazer isso somente por 10 a 20 segundos, ou seja, aquele cenário criado você conseguiria navegar nele somente por 10, 20 segundos. O Genie 3 você já tem múltiplos minutos, o usuário consegue ficar muito mais tempo ali navegando dentro daquele cenário sendo criado. A latência aqui, real time. O Genie 2 não era em real time. E o View não se aplica porque é criação, geração de vídeo aí, né? Então dá uma olhada aqui, a gente consegue ver claramente. Deixa eu abrir aqui numa aba. Aqui a gente consegue ver claramente a diferença entre um e o outro. O Genie 2 tem uma qualidade péssima, bem ruim. Enquanto o Genie 3 ele já está numa qualidade assim de jogo realmente, com uns gráficos incríveis. E aqui, ó, tá vendo? Já acabou. Em 10 segundos acabou a interação do Genie 2 e o Genie 3 continua aqui funcionando. Tem alguns detalhes importantes aqui que, por exemplo, foram gerados essas luzinhas aqui, certo? Esse painel. Se no Genie 2, se o jogador saísse dessa cena e voltasse, pode ser que esse painel não estivesse mais aqui. O Genie 3 não, o Genie 3 tem uma memória mais prolongada. Então tudo que é gerado e é estático, ele permanece onde está. Se o player aqui mudar de ambiente e voltar para aquele ambiente, tudo que foi gerado vai continuar lá. Então isso é muito legal. Eu vou adiantar um pouco aqui porque a gente tem bastante coisa para ver. Olha esse outro exemplo aqui, que interessante. Olha que legal. Eu me diminuí aqui para vocês verem melhor, mas olha a diferença. O Genie 2, a gente consegue ver que os botões não são definidos, né? Até pela resolução também, mas a geração não era tão boa. Olha a diferença de geração aqui do Genie 3, a gente consegue ver uma resolução muito melhor. Então ele tem ação, ó, apareceu o Act aqui, ou seja, um botão de ação. O Genie 2 já acabou o tempo de interação e aqui a gente está no Genie 3 aí. Olha só, entra numa nave espacial, tudo sendo gerado. Então a gente consegue ver uma interação muito bacana aqui entre a geração e o player. Modelagem de propriedades físicas do mundo. Experimente fenômenos naturais como água, iluminação, além de interações ambientais complexas. Olha aqui outros exemplos. Olha que legal isso aqui. O cara andando de jet ski. Então imagina, isso aqui vai até onde vai a imaginação do ser humano. Porque o que o cara imaginar e escrever de prompt ali, o negócio vai criar. Olha essa cena aqui, se não parece real. Aqui está o prompt. Olha lá.
caminhando em uma calçada na Flórida, ao lado de uma estrada de duas pistas, de um lado e o outro e o mar do outro. Durante a aproximação de um furacão, com ventos fortes e ondas batendo na estrada, há uma grade à esquerda do agente, separando-a do mar. A estrada segue ao longo da costa com uma pequena ponte visível à frente do agente. Ondas batem na grade e na estrada, uma após a outra. Palmeiras se curvam ao vento, a chuva forte e o agente está usando uma capa de chuva. Mundo real, primeira pessoa. Tá aqui. Esse foi o prompt. Olha que coisa incrível que a inteligência artificial gerou. Olha só, a onda batendo. Ó, que legal, cara, que legal. Só não ficou tão mais real por conta das palmeiras que estão muito paradas. Elas estão curvadas, mas não tem um vento agindo nelas ali, bem pouquinho, né? Mas, meu, não dá para acreditar que isso está sendo gerado em tempo real. É impressionante, né? Olha só, rastreamento rápido acompanhando uma água-viva nadando em alta velocidade pela escuridão do fundo do mar. Olha que legal, cara. Sério. Dentro de um helicóptero. Um piloto de helicóptero manobrando cuidadosamente sobre um penhasco costeiro. Agora imagina a gente chegar ao ponto de jogar jogos assim extremamente realistas e um jogo que assim o próprio player vai criar o seu jogo, né? Porque se você tem um prompt pronto ali, você não precisa ter o jogo todo feito. Eu acredito que com o passar do tempo isso vai avançando a ponto de que o jogo vai ser todo gerado instantaneamente. Ele não precisa ter nada pronto. Então a história vai mudar de um player para o outro. Cada pessoa vai ter um jogo diferente para jogar. E isso é muito interessante, é muito legal. Aqui também, andando por uma paisagem zen, natural. A gente tem todo o prompt aqui. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês verem todos esses exemplos e analisarem todos os prompts também de cada parte. Olha só, imagina você poder explorar qualquer lugar do planeta ali sendo gerado por inteligência artificial em real time. É muito bacana. Olha a qualidade disso aqui. Criar um jogo de terceira pessoa desse tipo aqui vai ser realmente impressionante. E outra, né? Você vai poder utilizar o personagem que quiser, como aqui um vagalume, né? Você vai poder controlar um vagalume por uma floresta encantada, vários estilos diferentes. Olha, o movimento da água. Cara, que impressionante isso aqui. Realmente está diferenciado, diferenciado mesmo. É óbvio que tudo que a gente vê que a empresa lança é sempre mil maravilhas, né? Da mesma maneira que quando vai lançar um jogo, o pessoal da produtora manda ali aquele vídeo mostrando como é que vai ser o jogo e na verdade quando você vai jogar, aquilo lá não foi uma gameplay, foi um vídeo criado, né? Mas aqui, por eles estarem falando que é uma geração em tempo real, 24 quadros por segundo, 720p, é mais fácil de acreditar, porque pode ter um pós-processamento, alguma coisa que possa ter sido colocado, mas o restante, o que a gente está vendo aqui, foi criado, então é realmente impressionante. Olha só. Uma pessoa saindo de casa, olhando para a calçada, caminhando no bairro. É muito legal mesmo. Então aqui está explicando aquilo que eu falei para vocês, né? Ó, se o usuário revisita um local após 1 minuto, o modelo precisa consultar as informações relevantes de 1 minuto atrás. Para alcançar a interatividade em tempo real, esse cálculo deve ocorrer várias vezes por segundo, em resposta às novas entradas do usuário à medida que elas chegam. Então, se o usuário aperta para frente, para trás, tudo vai mudando, tem que ser gerado e manter a consistência do ambiente. Isso realmente deve ser dificílimo fazer, né? Para que mundos gerados por IA sejam imersivos, eles precisam permanecer fisicamente consistentes por longos períodos. No entanto, gerar um ambiente de forma autorregressiva geralmente é um problema técnico mais complexo do que gerar um vídeo inteiro. Porque o vídeo inteiro você não tem um input de usuário, né? Ele vai gerar, ele consegue pegar um quadro e gerar o próximo quadro relativo ao último quadro e assim por diante. No caso, quando o usuário está dando input, ele precisa ficar revendo isso várias vezes por segundo, porque a inteligência artificial não sabe qual que é o próximo passo do usuário, o que ele vai fazer, se ele vai virar para o lado direito, se ele vai virar para o lado esquerdo, se ele vai para frente ou para trás. Então isso gera uma dificuldade muito maior. Então as imprecisões tendem a se acumular com o tempo, né? Então, apesar do desafio, os ambientes do Genie 3 permanecem amplamente consistentes por vários minutos, com memória visual que se estende até 1 minuto atrás. Muito legal. Dá uma olhada nesse exemplo aqui. Eu achei muito interessante. Eu achei muito legal mesmo. Deixa eu abrir uma nova guia para a gente ver maior. Olha que legal. Existem jogos que simulam você pintar paredes e tal. Agora imagina nesse realismo. Olha só que interessante. O rolo encostado na parede, o player jogou para a esquerda e foi borrando a parede. Então, quando ele volta para lá, as coisas têm que estar no mesmo lugar. Tá vendo? Então permaneceu no mesmo lugar a tinta do jeito que ficou anteriormente. Isso que é a dificuldade da geração em tempo real, porque as coisas têm que permanecer onde foram geradas. Olha só,
e permaneceu. Então ele está mantendo realmente muito legal, muito funcional isso aqui. Aqui eles mostram uns exemplos de consistência, né? Então tá aqui as árvores, depois quando chega mais perto continua ali, e depois aqui, quando está mais perto ainda, as árvores continuam iguais no mesmo lugar. Então isso mostra a consistência lá, com o passar do tempo. Outra coisa que chamou muito a atenção aqui do GN3 é essa parte de eventos mundiais provocáveis aqui, né? Então são eventos que dentro do mundo criado você pode adicionar. Então, olha só, além das entradas de navegação, ou seja, o usuário controlando ali o agente, o objeto, o GN3 também permite uma forma mais expressiva de interação baseada em texto, que chamamos de eventos mundiais programáveis. Eles possibilitam alterar o mundo gerado, como alterar as condições climáticas, introduzir novos objetos e personagens, aprimorando a experiência dos controles de navegação. Essa capacidade também aumenta a amplitude de cenários contrafactuais, ou e se, que podem ser usados por agentes que aprendem com a experiência para lidar com situações inesperadas. Olha lá. E aqui ele fala pra gente, escolha um cenário mundial, depois escolha um evento e deixe o GN3 criado. Olha só que interessante. Então a gente tem esse cenário aqui, com o usuário andando para frente e tal. E aí ele pergunta, o que deve acontecer em seguida? Um urso marrom, um trator verde, um cara andando a cavalo ou balões? Vamos pôr aqui um urso marrom. Pronto, apareceu o urso marrom. Se eu clicar em Green Tractor, onde parou o usuário lá, olha lá, tem o trator verde do lado esquerdo aparecendo ali. Olha que interessante. Então, o mundo, além de ter sido gerado já com o prompt, a gente pode simplesmente interagir com o mundo depois. Olha essa parte aqui. O esquiador aqui, ele vai começar a descer a montanha e aí ele aparece 3 opções aqui. Vamos pôr essa segunda opção. Olha lá. Que interessante, né? Então, no mesmo cenário, a gente consegue colocar várias interações diferentes. Uma banana de skydiver. Vamos ver essa aqui. Londres. O que deve acontecer em seguida? Vamos por aqui, dragão. Olha lá, o dragão surgiu na cena. Olha que legal. E se a gente escolhesse o jet ski, o que aconteceria? Muito legal. E tem o Chick Suit Runner. É um cara correndo com uma fantasia de galinha. Essas gerações de mundos aqui com o Genie 3 também está favorecendo o treinamento de agentes aí que a Google já tem. Inclusive esse agente Cima, que é um agente aqui, ó, generalista, como está escrito aqui, para cenários virtuais em 3D. Então você tem um cenário em 3D e via prompt você escolhe qual que é o objetivo desse teu agente, né? Então com isso é possível inclusive treinar agentes para executar certas tarefas dentro de um mundo virtual. E isso ser trazido depois, por exemplo, para um robô no mundo real. Dentro da padaria, se aproxime do mixer industrial. Então a gente põe esse objetivo, o agente vai lá e se aproxima do mixer industrial. Caminhe para a caixa de vidro aqui. Inclusive aparece o reflexo do agente. Então, vocês estão entendendo o poder disso? Olha lá, se aproxime da mangueira, é o objetivo do agente. Então, com isso, dentro do mundo virtual, eles vão conseguir treinar agentes que vão conseguir fazer coisas no mundo real. Isso aqui é realmente impressionante. Então, aqui não tem ninguém controlando. São prompts dados para o agente para que ele faça determinado objetivo. Obviamente que tem algumas limitações, como toda tecnologia, espaço de ação limitado. Embora eventos mundiais provocáveis permitam uma ampla gama de intervenções ambientais, elas não são necessariamente executadas pelo próprio agente. A gama de ações que os agentes podem executar diretamente é atualmente limitada. Então, as coisas que o agente faz sozinho são limitadas. Interação e simulação de outros agentes. Modelar com precisão interações complexas entre múltiplos agentes, independentes em ambientes compartilhados, ainda é um desafio de pesquisa em andamento. Então, imagina se fossem 2 players e eles interagirem entre si. Como tudo é gerado em tempo real, essas interações seriam difíceis de gerar, porque é um player fazendo uma coisa e outro player fazendo outra coisa. Então acho que isso é a dificuldade ainda e é um desafio da pesquisa em andamento, como eles dizem aqui. Representação precisa de localização no mundo real. Atualmente o Genie 3 não consegue simular localizações do mundo real com precisão geográfica perfeita. Renderização de texto. Texto claro e legível geralmente só é gerado quando fornecido na descrição do mundo de entrada. Então o texto, se você pede, eu quero estar em frente a um painel que está escrito tal coisa, ele vai gerar. Mas em tempo real ele ainda não gera texto com tanta precisão. E a duração limitada de interação,
que atualmente o modelo suporta apenas alguns minutos de interação contínua em vez de horas prolongadas. Obviamente que isso deve exigir um poder de processamento altíssimo e ainda mais a memória de tudo que foi gerado, né? Imagina gerenciar tudo isso, as coisas sendo geradas em tempo real e as coisas que já foram geradas continuarem aparecendo. Então realmente deve ser muito difícil. E aí os próximos passos, eles falam aqui: acreditamos que o Genie 3 representa um momento significativo para os modelos mundiais que começarão a impactar diversas áreas de pesquisa em IA e da mídia generativa. Para isso, estamos explorando como podemos disponibilizar o Genie 3 para mais testadores no futuro. O Genie 3 pode criar novas oportunidades de educação, treinamento, ajudando alunos a aprender e especialistas a adquirir experiência, além de oferecer um amplo espaço para treinar agentes como robôs e sistemas autônomos. Então, como eu disse para vocês, a ideia do Genie 3 aqui da Google não é gerar só jogos, criar jogos. Mas agora imagina, se você tem uma profissão em que você precisa de uma experiência e aquilo é perigoso, você consegue adquirir de alguma maneira uma experiência dentro de um mundo ali gerado, hipoteticamente, né? Ou treinar algum agente autônomo, algum robô, como eu disse, para operar dentro de um galpão. Você consegue gerar um galpão e ensinar o robô até onde ele pode ir, o que ele pode fazer, o como que ele deve fazer e os objetivos que ele deve ter. Então, é isso. É cada vez mais acelerado essa parte de inteligência artificial e todas as novidades que vem vindo aí no mundo, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Já quero deixar meu agradecimento especial para os membros do canal, para você que já deixou seu like. E se você ainda não é inscrito, ajuda a gente aqui, se inscreve no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo para você. Aqui na descrição eu vou deixar o link da página para vocês explorarem, verem todos os exemplos aqui do Genie 3. E também vou deixar um link do grupo de WhatsApp, tem um network bacana. Tudo antes de gravar eu coloco lá primeiro, converso com o pessoal. A gente está batendo quase 300 membros lá, então entra no grupo lá pra gente conversar. Segue no Instagram também, eu tenho colocado bastante conteúdo lá do meu dia a dia e alguns vídeos curtos também. Vou deixar tudo aqui na descrição, tá bom? Vou deixar mais 2 vídeos aqui pra você assistir. Escolhe qualquer um deles e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Sem segredos, tech, tamo no controle. Inteligência artificial no beat, vamos nessa. Cê quer saber de tech? Então cola no canal, a gente fala de IA do futuro digital.